Nós vamos falar agora das principais funções que o Excel tem e que podem aparecer na sua prova do concurso. E onde é que nós encontramos as funções que o Excel apresenta? Aqui, ó, através desse botão chamado de Inserir Função. Clicando nele, você encontra uma caixa de diálogo que permite que você, o usuário, escolha dentre as funções que o Excel possui. Dessas, as que mais aparecem dentro do seu concurso público são as funções de natureza estatística e a função de natureza lógica. Vamos dar uma olhada na de natureza estatística. Veja. Olha o tanto de funções de natureza estatística que o Excel pode te oferecer. Desde a função beta acumulado inverso até a função de Weibull. Só que, realmente, aquelas que mais aparecem nas suas provas são essas aqui, ó. De natureza estatística, as que mais aparecem, a função máximo, a função mínimo, a função maior, a função menor, a função média, a função med, a função modo, a função desvpad, a função var, a função percentil e a função contici. Essas são as funções de natureza estatística que mais aparecem em sua prova do concurso. Outra que costuma aparecer bastante aqui é a função de natureza lógica, a função se. Veja você clicou no botão inserir função, escolheu a natureza ou a categoria da função e aqui está a função para você escolher. Qual é o próximo passo se você quiser usar a função por aqui? Você clica duas vezes e vai escrever a função dentro dos campos aqui que o Excel te traz. Ou você tem a opção de, por exemplo, clicar em qualquer célula e escrever a função dentro de uma métrica que você vai ter que seguir. Então, por exemplo, vamos começar agora a exemplificar algumas das funções estatísticas que mais aparecem. Como, por exemplo, a função máximo. A função máximo e a função mínimo, elas sempre retornam para o usuário o maior de todos os valores do intervalo selecionado, no caso do máximo. E no caso do mínimo, a função mínimo retorna o menor de todos os valores do intervalo selecionado. Quer ver? Dado este intervalo que está de B1 a B6, eu vou escrever aqui o máximo entre B1 até, lembra dos dois pontos? Até B6. O que ele vai me retornar como resposta? O maior de todos os valores compreendidos entre B1 e B6, que no nosso caso é o valor 55. É o máximo desse intervalo. Uma observação importantíssima que você precisa ter. Olha ó, o sinal de igual aqui, ó, antes do máximo. O igual é imprescindível para você iniciar uma função. Se você não iniciar com o sinal de igual, você não vai ter a função realizada. Quer ver? Eu vou tirar o sinal de igual. O Excel não passa agora a entender a função como uma execução, assim como um simples texto. Veja, ele não executa nada. Com o sinal de igual, veja só o que ele executa. A função, o que está escrito, e retorna para a gente o máximo desse intervalo, que é 55. A outra função é a função mínimo, que faz o quê? Retorna o menor valor dentro do intervalo selecionado. Quer ver? Observa. Quando eu escrever o mínimo entre B1 até B6, qual é o valor que ele vai nos retornar? Mínimo de B1 até B6, o valor 7, que é o menor valor compreendido neste intervalo. Tudo bem com relação às funções máximo e mínimo? Máximo, maior de todos os valores. Mínimo, menor de todos os valores.